Prosseguindo, pessoal, vamos dar uma olhada na primeira lei de Mendel, polialelia e heredogramas. Tem um material específico para esses assuntos no sistema disponível para vocês. E eu vou ajudar vocês na compreensão aqui de algum... caso vocês tenham, né? Já se preparando para algumas dúvidas que irão surgir, vou facilitar o entendimento de vocês aqui do que realmente se trata, o que a gente vai verificar nessa etapa do estudo da genética. Aqui no quadro, mapa da genética, né, que eu mostrei para vocês na aula anterior, a gente falou de genoma, replicação de DNA, meiose e mitose. Falamos um pouquinho, vamos aprofundar nisso mais posteriormente, né? E vejam que no finalzinho aqui desse eixo do mapa da genética, a gente chega lá na primeira lei de Mendel, né? Então a gente está trabalhando bem nesse eixo aqui do mapa da genética. Aqui é um conteúdo muito interessante e se você quiser se desdobrar e entender aqui mais a fundo essas questões, vale a pena, vale bastante a pena. Mas é óbvio que a gente não vai esmiuçar demais também aqui a primeira lei de Mendel. Bom, o que você precisa saber então? A primeira lei de Mendel recebe o nome de Lei da Segregação dos Fatores ou moibridismo. O que seria essa segregação de fatores? O Mendel trabalhou lá com ervilhas, né, para demonstrar a hereditariedade. E como que ele conseguia demonstrar essa hereditariedade? Os genes, eles determinam o nosso... É a informação que dá forma, né? Os genes dão forma para o organismo, para o ser vivo. Então, é possível, até certo ponto, quando você vai avaliar a morfologia do indivíduo, inferir que isso corresponde aos genes que ele apresenta, tá? Então, a princípio, Gregor Johann Mendel, pai da genética, os primeiros experimentos que ele fez tinham essa abordagem, verificar nas características, né, morfológicas dos indivíduos os padrões de genes que eles apresentavam. Qual que é o enunciado dessa primeira lei de Mendel? Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Então, quando você estiver vendo ali a meiose, que é o processo de produção de gametas, você verá que no momento da meiose, na primeira mitose 1 da meiose, né, a primeira separação, separam-se os cromossomos inteiros. Essa é a diferença entre a meiose e a mitose. Lá na meiose, primeiro separam-se os cromossomos duplicados inteiros. O que está sendo separado ali naquele momento? O par de homólogos. Então, quando a célula se prepara ali para a meiose, aqueles cromossomos se duplicam, se unem pelos centrômeros. Isso está bem explicado aí para vocês no outro vídeo. Aí, na mitose, esses cromossomos são separados ao meio. Vai um para cada lado. Na mitose, primeiro, o cromossomo é separado inteiro. Quem é que é separado? O par de homólogos. Então, aquele que você recebeu do seu pai duplicado vai para um lado, e aquele cromossomo duplicado que você recebeu da sua mãe vai para o outro. E existem características genéticas que podem ser
determinadas, né, encontradas nos seres vivos, em que elas se manifestam de acordo com essa separação do par de homólogos na formação dos gametas, tá? É isso que a gente vai ver na primeira lei de Mendel. Essa questão é pontual porque isso não se aplica a todas as características genéticas de um ser vivo. Algumas delas são realmente separadas aí pelos gametas. Tá? E isso foi observado por Mendel nas ervilhas, quando ele conduziu os experimentos dele. E aqui eu já queria fazer uma distinção entre genótipo e fenótipo. São mais duas palavras que a gente tem que adicionar aí ao nosso vocabulário, tá? Os 23 cromossomos que você recebeu do seu pai e os 23 cromossomos da sua mãe, quando espermatozoide e óvulos se fundem, você pode fazer o cariótipo deles, né? Eles estão lá. Eles são o seu genótipo. Mas, de acordo com que essas características interagem com o ambiente em que a gente vive, esses genes sofrem alteração do meio. E isso que você enxerga numa pessoa, isso é o fenótipo. Então, o que é o fenótipo? É a interação dos genes com o meio. Tá? O fenótipo, então, é o conjunto de traços observáveis ou que podem ser mensurados de um indivíduo, como características físicas, bioquímicas, fisiológicas e comportamentais. Então, por exemplo, se nascem gêmeos, um é criado em Barra Mansa, o outro é criado em Volta Redonda. A gente sabe que o problema aí do pó preto em Volta Redonda traz uma série de problemas para a saúde das pessoas, né? Como um dos gêmeos está exposto a esse pó preto que cai da CSN, certamente a interação dos genes dele com essa condição ambiental fará com que ele tenha um fenótipo diferente. Sei lá, ele vai ter asma, por exemplo. Enquanto que o outro gêmeo univitelínico que está sendo criado aqui em Barra Mansa não está exposto à mesma condição. O genótipo dos dois é igual, mas o fenótipo é diferente, tá? Então, olha aí um meme que eu coloquei para vocês, ó. Esse aqui, mais à esquerda. A interação entre genótipo e fenótipo. Ó. Então, você vê aqui uma mulher, ela faz uma plástica, casa, aí vai ter um filho depois, né? E o filho não tem as mesmas características fenotípicas da mãe. Por quê? Que embora ela tenha mudado o seu fenótipo, ela continua com o mesmo genótipo e transmitiu esses genes para a prole, para a próxima geração, certo? Um outro meme aí que surgiu na época da guerra da Ucrânia, brasileiras vendo as primeiras refugiadas ucranianas chegando no Brasil. O genótipo das ucranianas é diferente do genótipo brasileiro, então elas têm características fenotípicas diferentes. Os genes, eles predispõem ao fenótipo. Só que, como vocês viram aqui no primeiro exemplo do meme, outras interações com o meio mudam o fenótipo da pessoa, né? Ela estava predisposta a ser desse jeito aqui, como vocês veem na primeira figura. Só que o fenótipo dela passou a ser totalmente diferente depois que ela fez a cirurgia, né? E essa é uma questão fundamental, cai também em concurso, né? E deve ser compreendida por vocês. Olha aqui nesse outro quadrinho a professora. O genótipo é o conjunto de genes de um organismo individual. Entenderam? Sim. O fenótipo é a aparição ou manifestação, é a aparência, né? Ou manifestação de uma característica. Ficou claro? Sim.
Aí depois ela pergunta, o que é o genótipo? Aí o aluno vai e fala, é o que se vê. E a professora fica muito brava, ou o professor, né? Que o que se vê, de fato, é o fenótipo, não é o genótipo. No primeiro exemplo aqui também, ó, o que você está vendo, tanto nessa primeira imagem quanto depois que ela faz a plástica, é o fenótipo. Na refugiada ucraniana, é o fenótipo. O genótipo, as características genéticas, você não consegue ver, a não ser que você faça um cariótipo, sequenciamento do genoma daquele indivíduo, tá? Então, o que a gente vê, a manifestação do comportamento dos genes com o ambiente é o fenótipo, beleza? Isso tá no nosso material, então a gente precisa saber o significado aí de genótipo e de fenótipo. E aqui a gente começa a falar também de alelos. Eu já mostrei para vocês os cromossomos no outro vídeo, e aí vocês puderam perceber que existe o par de cromossomos homólogos, aquele cromossomo que você recebeu do seu pai e o cromossomo que você recebeu da sua mãe. Parte desses cromossomos a gente chama de genes, ok? E aí, nesse par de cromossomos homólogos, existem genes que podem estar influenciando as características fenotípicas, ou seja, o jeito que você vê a pessoa. Alguns desses genes dominam, têm dominância sobre os outros. Então, você recebeu um gene do seu pai e um gene da sua mãe no par de homólogos. O gene está ali no cromossomo. Um domina sobre o outro, então você vai ficar mais parecido com a sua mãe do que com seu pai. E assim sucessivamente, né? E esses genes que estão dispostos nos cromossomos homólogos, nós chamamos de alelos. Então pode existir o alelo dominante e o alelo recessivo, que é dominado, né? Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Existem caráteres que são demonstrados no fenótipo dos seres vivos que podem ser explicados dessa forma, quando tem os genes dominantes e recessivos no par de cromossomos homólogos que nós recebemos. E aí, para facilitar o entendimento, né, primeiro se percebeu que existiam genes dominantes e genes recessivos. E depois percebeu-se que eles estavam no par de cromossomos homólogos. Então resolveram chamar o gene dominante de azão e o gene recessivo de azinho. Então o que vocês estão vendo aqui, ó, é um par de cromossomos homólogos. E os alelos, e aí esses alelos aqui representam uma característica, seja qual for aí, uma característica de cabelo. Só dando um exemplo. São ambos dominantes, tanto que foi recebido da mãe, quanto que foi recebido do pai. Então a gente chama isso de azão-azão. Se o indivíduo recebeu um gene dominante do pai e um gene recessivo da mãe, ele é azão-azinho. E se ele recebeu um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe, a gente chama de azinho-azinho. É o que é. É simples, tão simples quanto isso. Quando os genes são iguais, no caso aqui desse primeiro indivíduo, ó, ambos são dominantes. A gente chama de homozigoto dominante. Homozigoto. Quando são iguais, mas ambos são recessivos, a gente chama de homozigoto recessivo. Azinho-azinho. E quando um é dominante e o outro recessivo,
heterozigoto. Azão, azinho. É isso. Algumas características que se apresentam nos pais e se desdobram na progênie, nos filhos, obedecem essa primeira lei de Mendel. Então, quando você estiver lendo o material, vai estar lá alelo, homozigose, heterozigose. Já fica aqui bem claro para vocês o que é isso. É uma forma de facilitar a compreensão, tá? Desse conteúdo de genética. Lá na aula de meiose e mitose, a separação dos cromossomos na meiose é diferente da separação dos cromossomos na mitose. Na mitose, eu falei para vocês que o cromossomo é quebrado ao meio. Depois que ele está duplicado, ele parte ao meio. Aí eu formo duas células, 2N, 46 cromossomos. Na meiose, o que é que separa? Separa o cromossomo inteiro, ou seja, separa o par de homólogos. Cromossomo duplicado, um veio do pai e um da mãe, cada um vai para um lado da célula. E aí depois eles se tornam gametas. Então, uma célula vai se dividir em 4. Ok. Na hora que os dois cromossomos homólogos estão lá duplicados, estão prestes a se separar, ocorre um fenômeno que é chamado crossing over. Vocês estão vendo aqui que tem uma perninha desse cromossomo para o lado de cá e uma perninha do cromossomo para o lado de lá? O que é isso aqui? Imagina que esse é um cromossomo que você recebeu do seu pai, está duplicado, e esse aqui é o da sua mãe, que está duplicado. E esse é o processo de meiose. Vai um cromossomo desse para cada lado, sem quebrar no meio. Vai separar o par de homólogos. Só que nesse momento, a perninha de um bate na perninha do outro e eles podem trocar genes. Esse fenômeno é chamado de crossing over. Ela ocorre durante a prófase 1 da meiose. Então, quando os cromossomos homólogos duplicados estão prestes a se separar lá na meiose, eles ficam um do lado do outro e podem trocar genes entre si. Tá? Os pares de homólogos, então, se alinham no fuso e estão prontos para serem separados. Isso acontece no momento da prófase 1 da meiose. Lendo o material, vocês vão perceber isso, está bem explicadinho lá para vocês. É só para chamar a atenção aqui, né? Que talvez possam surgir dúvidas, mas está identificado na figura, para não passar despercebido para vocês aí. Beleza? Vamos adiante aqui então. Os estudos do Gregor Johann Mendel, em 1865, que o levaram a descrever os princípios da hereditariedade, utilizando ervilhas, permanecem constituindo um dos principais alicerces da genética moderna. De forma geral, a genética mendeliana se baseia no conceito de dominância completa, no qual o alelo dominante impede a manifestação fenotípica do alelo recessivo. Então, existem características em que o alelo dominante se torna um fenótipo e impede a manifestação do gene recessivo. Então, você recebeu um dominante do pai ou da mãe e um recessivo do pai ou da mãe, é o fenótipo do gene dominante. Tem o genótipo recessivo lá, só que ele não se manifesta. Ele não se torna fenótipo. Ele não dá forma. Quem dá forma é o gene dominante. Tá? E na genética mendeliana, né, ela é a primeira lei, ela é essencial, né, para explicar esse tipo de fenômeno, o fenômeno de dominância completa. O que acontece quando há dominância completa? Quando em heterozigose, um alelo suprime a manifestação do outro. Então, olha aqui, ó. A gente tem a homozigose dominante aqui, heterozigose e homozigose recessiva. No momento
nós estamos falando desse carinha aqui, ó. O que é a dominância completa? Quando em heterozigose, um alelo suprime a manifestação do outro. Então, o fenótipo vai ser o fenótipo de azão. Qual que vai ser o fenótipo do homozigoto dominante? Azão. E qual vai ser o fenótipo do homozigoto recessivo? Azinho. Beleza. É isso. Então, existem genes que se comportam dessa forma, tá? Só que, na natureza, algumas características de genes presentes no par de alelos de cromossomos homólogos funcionam com uma dominância incompleta. Eu vou dar exemplos para vocês, calma, não se desesperem, de dominância completa, incompleta e da codominância. O que é a dominância incompleta? A gente tem um fenótipo do azão, que é o homozigoto dominante. Tem o fenótipo do azinho, que é o homozigoto recessivo. E aqui, no heterozigoto, ao contrário da dominância completa, em que o fenótipo é o fenótipo de azão, aqui cria-se uma característica intermediária. Um outro fenótipo, que não é nem o fenótipo do dominante, nem o fenótipo do recessivo. É uma característica intermediária. Por quê? Porque os dois alelos se expressam. Os dois genes se expressam. Então, não tem uma dominância completa do alelo dominante. Por isso que chamamos de dominância incompleta. E a codominância? Quando em heterozigose, os dois alelos se expressam, contudo, não existe um fenótipo intermediário. Então, na codominância, quando o indivíduo é dominante, aqui tem um fenótipo de azão, aqui tem um fenótipo de azinho, e na codominância, o fenótipo é os dois. Só que essa característica aqui não é intermediária entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. É uma outra característica típica. Por quê? Porque os dois genes são expressos da mesma forma. E aí cria um fenótipo em que pode-se observar os dois genes atuando. Não é mais uma característica intermediária entre eles, como no caso da dominância incompleta. Essa é a teoria. Vamos olhar alguns exemplos, né? O primeiro aí, ó, da dominância completa. O que diz a dominância completa? Quando em heterozigose, um alelo suprime a manifestação do outro. Então, vamos dar o primeiro exemplo aqui para vocês. Ó. O pai, azão, azão, a mãe, azão, azinho. Para um gene no par de alelos, para um gene de um alelo no par de cromossomos homólogos. É o caso do albinismo. Então, se o pai é homozigoto dominante e a mãe é homozigoto recessivo, para um gene no par de cromossomos homólogos que define essa característica, como podem ser os filhos desse casal? Que os gametas que serão gerados, né, serão azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Lembra que eu disse para vocês que na hora que o espermatozoide encontra o óvulo, na hora que os gametas são formados, né, eu vou poder formar gametas que têm características do pai e da mãe. Quando os gametas do pai se fundirem com os gametas da mãe, espermatozoide e óvulo, os genótipos possíveis são azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho e azão, azinho. Essas são todas as possibilidades para esse par de cromossomos homólogos
quando eles se unirem no momento da fecundação. Só que, como o albinismo é um caso de dominância completa, o gene dominante faz com que o recessivo não se manifeste. E aí todos esses indivíduos aqui não terão albinismo, não manifestarão o fenótipo do albinismo. É diferente quando ocorre um pai que é heterozigoto para os genes, né? Para o gene que determina o albinismo. E a mãe é homozigoto recessivo. Na hora que o espermatozoide se funde ao óvulo, nós temos os seguintes genótipos possíveis: azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho e azinho-azinho. O gene recessivo homozigoto manifesta o albinismo. E aqui, essa questão, ela se desdobra também matematicamente. É por isso que essa primeira lei de Mendel é tão importante, tão estudada, né? Digamos que se esse pai e essa mãe tiverem 4 filhos, né, tem 50% de chance de que o filho seja albino. Porque na formação dos gametas, no caso de uma dominância completa, 50% da prole tem a possibilidade de ser homozigoto recessivo. Essa é a questão genética que envolve aí a dominância completa. O albinismo pode ser explicado por esse modelo. E se o pai e a mãe forem heterozigotos? Quais são os possíveis genótipos da prole? Azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. O gene recessivo é o único que manifesta o fenótipo albinismo. Por quê? Como é uma dominância completa, em heterozigose, o gene dominante impede a manifestação do gene recessivo. Então, esse casal que tem esse padrão de alelos tem 25% de chance de que seu filho manifeste o fenótipo albino. Ok? Então, o albinismo é um exemplo de dominância completa. Tá? Quando em heterozigose, um alelo suprime a manifestação do outro. O alelo dominante suprime a manifestação do alelo recessivo. Vamos ver um exemplo de dominância incompleta? No nosso material, está lá, ó, o exemplo mais comum para entender esse tipo de interação alélica, que é a dominância incompleta, é o caso dessa planta, a Mirabilis jalapa, popularmente conhecida como flor maravilha. Então a gente tem lá, ó, o par de alelos azão, azão e azinho, azinho. Um exemplo aqui, né? Qual é a prole? Vai ser 100% azão, azinho ou azão, azinho, né? Mostrei para vocês ali no exemplo anterior. Eu fiz exatamente o que está aqui. Então, quando o par do pai é homozigoto dominante e da mãe é homozigoto recessivo, 100% da prole é heterozigoto. Tá? É o que acontece nesse caso. Qual que é o fenótipo do homozigoto dominante? Vermelho. Qual que é o fenótipo do homozigoto recessivo? Branco. Qual que é o fenótipo do heterozigoto? Rosa. Então, é uma característica intermediária entre vermelho e branco. Aí, a próxima prole. Um casal, a gente pega aqui, né, o pólen de uma planta rosa e coloca no ovário de outra planta rosa. Então, são ambos heterozigotos. Qual que é a prole possível? Azão, 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 azinho, azinho, azinho e azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. 25% vai nascer
branco, homozigoto recessivo, 25% homozigoto dominante, vermelho, e 50% rosa. Ou seja, a dominância aqui é incompleta, porque no heterozigoto ocorre a manifestação de uma característica intermediária entre o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo. Tá? Esse é o exemplo que está descrito aí no nosso material, para vocês entenderem na prática como é que funciona. Aí o trecho do nosso material, né, para explicar para vocês. Então procurem essa parte aqui, lá no nosso material. E a codominância? Olha que interessante isso aí, pessoal. Na codominância, todos os alelos se expressam de alguma forma. Então você não tem um gene que domina sobre o outro. Você não tem uma característica intermediária, quando os dois genes são encontrados no par de cromossomos homólogos. Os dois genes estão se expressando de alguma forma. Pode ter muita expressão de um, pode ter predomínio de expressão? Pode. Mas no fenótipo, de alguma forma, os dois genes estarão ali presentes. Tá? E aí o caso, que é descrito no nosso material, é a cor da pelagem na raça Shortor, dessas vacas aí. Então existe o homozigoto dominante, que é vermelho, o homozigoto recessivo, que é branco. E aí o heterozigoto, ó, ele não é nem vermelho nem branco. Ele é os dois ao mesmo tempo. Então os dois genes estão sendo expressos. Os dois genes estão interferindo no fenótipo. Tá? Não existe dominância completa. Não existe dominância incompleta. Os dois genes estão se manifestando de alguma forma. Por isso que é chamado de codominância. Então, na codominância, quando em heterozigose, os dois alelos se expressam. Contudo, não existe um fenótipo intermediário. Beleza? Então, para começar, né, a genética, tem esses exemplos para vocês. Apesar da genética monogênica de Mendel ainda ser de grande valia no entendimento dos padrões de herança, sabe-se que muitos genes apresentam mais de 2 estados alélicos. Então, pessoal, podem existir genes que interferem no fenótipo e esses genes não estão nem no par de homólogos. Podem estar em outros pares ali do cariótipo do indivíduo. E mesmo assim eles interagem entre si. Isso é um mistério. Não dá para saber como todas as características de um ser vivo se manifestam. A gente consegue entender algumas das características. A cor das pétalas da Mirabilis janapa, por exemplo, né? Dá para saber. Agora, existem outras características que são determinadas por vários alelos. Tá? E sabe-se que muitos genes apresentam mais de 2 estados alélicos. Aí fica muito complexo o estudo da genética, certo? Em outras palavras, 3, 4, 5 ou mais alelos são possíveis para o mesmo locus genético. Consequentemente, vários fenótipos podem ser expressos na população. Então, os genes estão lá. Você não consegue ver a manifestação do gene, você só vê o fenótipo. Então, por mais que eu tenha genes ali presentes, né, altamente complexos, dispersos na população, os fenótipos podem ser variados. Então, pode existir também muitos fenótipos, né, que a gente não consegue nem caracterizar. E a gente chama isso de polialelia, quando esses 2, 3, 4, 5 ou mais alelos estão envolvidos aí na manifestação de um fenótipo. A polialelia é a determinação, o exemplo mais clássico, né, é a determinação do tipo sanguíneo humano por meio desse sistema AB0. Então, a existência do sangue tipo A, tipo B, AB e tipo O segue essa polialelia, o determinismo, né, dessa polialelia. A polialelia explica a existência dessa tipagem sanguínea entre os indivíduos.
Esse sistema utiliza a presença e o tipo de carboidrato localizado na superfície das hemácias para realizar a classificação. É algo que eu também expliquei para vocês na aula anterior, né? Como que funciona esses carboidratos que estão na superfície das hemácias, essas proteínas que estão na superfície das hemácias. Então, tem o exame, que é utilizado para isso, é o teste CUMBS, que é para verificar se a mãe vai ter problemas na gravidez. Porque se a mãe for RH negativo e o filho for RH positivo, a mãe pode criar anticorpos contra as hemácias do sangue de seu filho. E aí, quando esses anticorpos se ligam nas hemácias, essas hemácias morrem, a criança vai ter anemia, vai ter uma série de complicações. A gente já falou sobre isso numa aula anterior, né? Então, dá para verificar essa possibilidade fazendo esse teste de Cumbres. E também dá para perceber, se você fizer um heredograma, como que os genes do pai e da mãe vão se comportar, né? Na criança, possível genótipo dessa criança que vai nascer. O que é o heredograma? O heredograma é uma forma de tentar prever qual a possibilidade de que certas doenças genéticas surjam. Doenças genéticas ou o próprio tipo sanguíneo da criança, né, para verificar o risco aí da eritroblastose fetal, etc. O heredograma é importante porque se você souber aí o histórico familiar, bem como as informações de saúde dos parentes próximos, isso pode auxiliar no processo diagnóstico de uma condição genética. Então, se é uma doença genética que está presente na família, o heredograma pode trazer, né, uma inferência a respeito da manifestação dessa doença na prole, né? Então, atualmente a gente não vive mais nessa época, né, de ter o médico da família que conhecia o avô, seu bisavô, seu avô, seu pai, agora está cuidando de você, conhecia a sua família toda, né? Nessa época, esses profissionais, né, o farmacêutico, né, porque em muitos lugares não tinha acesso a médico, quem era o médico, entre aspas, da cidade era o farmacêutico, ele conhecia o tataravô, o avô, o pai, e está cuidando de você, estava cuidando do filho. Conhecia a família toda, então era como se essa pessoa já tivesse um heredograma completo seu. Mas existe, né, o profissional de saúde que vai para essa parte da genética, né, o médico, o geneticista, o profissional de saúde que trabalha com doenças genéticas, ele consegue, por meio desses heredogramas, inferir a possibilidade de manifestação de uma doença. O heredograma é o registro completo utilizando-se de um desenho ou de uma tabela e inclui preferencialmente informações de 3 gerações de parentes, incluindo filhos, irmãos, irmãs, pais, tias e tios, sobrinhas, sobrinhos e avós e primos. Tá? Dentro de uma mesma família, observam-se muitos fatores em comum, incluindo seus genes, ambiente e estilo de vida. Estes dados, em conjunto, podem fornecer pistas e informações sobre quais tipos de agravos em saúde podem ocorrer em uma família. E isso aqui, esse conhecimento a respeito da genética é interessante porque nós escutamos os nossos pacientes falando que a minha mãe tem diabetes, eu vou ter diabetes, não adianta eu me cuidar porque eu vou ter, é genético. Meu pai tem pressão alta, é genético na minha família, todo mundo tem pressão alta. E aí é que esse conhecimento de genética vale a pena, porque o paciente que tem domínio do senso comum, ele não vai saber que ele está errado em relação a isso. Porque, tudo bem, os genes podem trazer a predisposição. Só que o que de fato gera o fenótipo é a interação dos genes com o meio em que essa pessoa vive, com o ambiente. Então, muitos dos nossos pacientes estão acostumados a pensar que a minha família tem diabetes, está na genética.
e não se cuidam. E aí, o que acontece? Manifesta o diabetes também. Então, nós temos que ser capazes, com o conhecimento de genética que temos, de dizer, olha, não é só a genética. Isso aí é o genótipo. A manifestação de uma doença que pode ser medida, né, e tal, de uma característica que pode ser medida, mensurada, observada, é o resultado da interação dos genes com o ambiente. Não é só você parar de comer carboidrato demais, fazer uma dieta, fazer exercícios físicos, que você não vai manifestar o diabetes, não. A questão é que a família não come na mesma mesa, não tem os mesmos hábitos alimentares. Então, a interação que os membros de uma família têm com o ambiente tende a ser muito parecida. É por isso que o diabetes se alastra uma família toda, porque todos eles comem igual, todos eles se exercitam igual, ou não se exercitam igual. E é isso que, de fato, interfere. É o fenótipo, é a interação do gene com o meio em que essa pessoa vive. Então, essas doenças que são adquiridas se comportam assim. Não tem nada de é genético hipertensão, é genético diabetes, não. Agora, outras doenças, de fato, genéticas, como, por exemplo, a anemia falciforme, essa sim vai se manifestar por conta dos genes que são herdados de pai e de mãe, tá? E é aí que o heredograma faz sentido. Se, por exemplo, o pai é portador assintomático da anemia falciforme, isso pode ser passado para a prole, para a próxima geração, com um fator, dependendo da mãe, né, com características genéticas de agravamento dessa anemia falciforme, por exemplo. É aí que entra o heredograma para tentar explicar, né, o que pode acontecer, os riscos associados, etc. Utilizando-se de um olhar mais apurado e como as condições genéticas se comportam entre parentes, o profissional de saúde pode determinar se o indivíduo, outros membros da família ou as gerações futuras podem estar em maior risco de desenvolver tais condições, que são de fato determinadas pelos genes. Então, tenha em mente essa questão para o futuro, né? Para o seu futuro acadêmico, para as disciplinas que irá fazer posteriormente. Essas doenças adquiridas aí não tem nada de genético, não, que nem nossos pacientes estão acostumados a falar, tá? É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Dúvidas, sugestões, comentários, podem contar comigo. Tamo junto.